Salmo 149, verso 1. E ele começa assim. Acho que o último salmo que eu preguei também começou com aleluia, né? Porque eu estou estudando essa série de salmos. E como eu disse, ele fala da peregrinação do povo. E isso é muito importante para nós. Porque nós não podemos esquecer o que nós vamos encontrar no caminho em direção à Nova Jerusalém. Né? O que é que nos aguarda por esse caminho? Além do relacionamento no meio do povo, nós ainda temos, né, coisas que acontecem ao longo do caminho. Né? Esse Salmo 149, ele começa assim: aleluia! Cantai ao Senhor o cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Então, assim, ele começa chamando a atenção para algo muito interessante. Ele fala assim: cantai ao Senhor o cântico novo. E muitas vezes a gente faz uma conexão de cântico novo com música, né? Mas esse cântico novo aqui que ele está falando, não deixe, né, que esse estado que muitas vezes nós entramos, esse estado de, como é que a gente pode falar? De você se acostumar, de você relaxar, de você se distanciar, de se acomodar, né? O cântico novo o Senhor tem todos os dias o Senhor tem algo novo para nós, né? E quando a gente entra nesse lugar onde a gente reconhece que todos os dias é o novo de Deus, não porque tem um milagre novo, mas todos os dias nós temos a oportunidade de crescer um pouco em Cristo Jesus. Seja nos nossos relacionamentos, seja no autoaprendizado, tudo a gente tem a oportunidade de viver o novo. Então, quando ele fala, cantai ao Senhor o cântico novo, põe aí para fora o que você tem de novo dentro de você. O seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Não há nada melhor do que louvar em comunhão. É maravilhoso a gente poder adorar e louvar o Senhor no nosso secreto. São momentos indescritíveis. Mas o louvor e a oração na Assembleia também tem algo muito especial. A Assembleia de Deus é no momento em que há reunião dos santos, onde cada um pode expressar, pode se humilhar diante do Senhor. Reconhecer que precisamos do Senhor. Um cântico novo para cada momento que a gente está vivendo, para cada estação. Então, assim, muitas vezes eu estou passando um momento na minha vida onde o meu cântico é diferente do cântico que eu vivi na estação passada. Né? Existem fases da nossa vida que a gente está pegando fogo e a gente sai dançando e cantando. Mas tem momentos na nossa vida que o nosso cântico novo, ele vem com choro, né? Ele vem às vezes só um murmurar, nem a letra sai direito, nem a expressão, nem a frase você consegue verbalizar. Então, cada estação da nossa vida, a gente tem um cântico novo. Cada momento da nossa vida, a gente pode expressar diante do Senhor. E a angústia, a tristeza, que qualquer geração, que todas as gerações viveram e que vão viver, ela tem um objetivo: nos emudecer, nos fazer ficar tristes, mudos, abatidos, caídos. E o louvor, o cântico ao Senhor, muda isso, porque é um sacrifício. Louvar ao Senhor no momento da peregrinação não é muito fácil, né? Exige sacrifício vivo. E ele continua: alegre-se, Israel, no seu Criador. Os filhos de Sião exultem em seu rei. Louvem seu nome com danças, cantem seus louvores com pandeiro e cítara. Quando a gente lê esse salmo, eu tenho a impressão de ver uma enorme festa.
de ver pessoas dançando e pulando e tocando. É isso que a gente, quando lê, a gente, né, começa a imaginar. E todo esse movimento de uma igreja, porque ele está falando aqui no meio da assembleia, né? Ele começa falando que esse louvor é na assembleia dos fiéis. É o 149, viu? Então, nem sempre nós estamos com essa disposição de cantar e dançar. O louvor já não é fácil quando você está na peregrinação e quando essa peregrinação passa por algum vale. Agora imagine dançar. Imagine expressar isso com o seu corpo. Porque quando a gente está doente, a gente logo se encurva, a gente logo se encolhe, a nossa fisionomia logo fecha, fica abatida, cai. Quando você vê uma pessoa doente, pela fisionomia você logo identifica. Principalmente se for uma enfermidade mais grave, né? A pessoa transforma. E na alegria, a gente vê isso? Né? Qual é esse movimento de corpo que eu estou fazendo nessa alegria do Senhor? Então, nós, enquanto Assembleia dos Fiéis, viver esse cântico novo, cantar esses louvores com pandeiro, cítaras e danças perante ao Senhor na caminhada durante a peregrinação, soa como um sacrifício. Quem lembra de Romanos 12? Sacrifício vivo, né? Colocar os nossos corpos em sacrifício vivo, né? Colocar o nosso corpo respondendo a esse mover de alegria. Romanos 12 não fala assim: irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o nosso corpo faz parte desse movimento, né? O nosso corpo físico ele não está falando aqui de um corpo espiritual somente. Ele está falando de um corpo físico também. Um corpo que reflita a saúde, o bem-estar, o prazer de andar com o Senhor. Eu trabalho numa escola e lá tem uma pessoa que trabalha comigo e ela fala para mim assim: eu nunca te vejo triste, você sempre está. Ela fala que eu ando com postura, né? Você sempre está na postura, acho engraçado. Você sempre está na postura de cabeça erguida, com os ombros para trás. Ela faz toda uma descrição, né? E eu acho muito interessante como ela observa isso. E aí eu falo, mas às vezes eu estou com dor na coluna. Mas às vezes eu estou triste, né? Mas às vezes meu salário não caiu. Essas coisas que todo mundo, né? Que é o cotidiano, o dia a dia de cada um, a rotina, né? As preocupações que vêm até nós. E ela fala assim, e ela sabe que eu sou cristã, ela fala, só os filhos de Deus para andar na postura dele. Porque não é fácil, né? Andar na postura do Senhor é independente do momento que você está vivendo, independente da circunstância que você está passando, né? Seja ela agradável ou não. E ele continua assim: pois o Senhor se compraz em seu povo. Tem outra versão que ele fala assim: pois o Senhor se regozija, pois o Senhor se alegra. Olha bem, gente. Quantas vezes a gente olha para a gente mesmo e não sente alegria conosco, não sente prazer com a gente mesmo, mas o Senhor, Ele se alegra, Ele se compraz em seu povo. Um povo que por vezes é murmurador, insatisfeito, um povo que não se contenta com maná, mas quer
como é que é? Você me fala o nome direito, perdiz, codorna, sei lá, né? Com carne. Né? Um povo que tem o Filho de Deus, mas é como se não tivesse por muitas vezes. E ainda assim, porque Ele nos olha de forma diferente, Ele nos olha como uma obra perfeita, Ele nos olha como uma obra acabada. Ele sabe qual é o nosso fim. Ele sabe e Ele aguarda colher essa obra, fruto do sacrifício penoso de Jesus. Ele sabe que Jesus não veio em vão, que há um povo que é chamado de Assembleia Fiel, que há um povo que, mesmo passando pelo caminho da peregrinação e enfrentando as situações difíceis, sabe que Ele é o Deus supridor, redentor, o que cura, o que liberta. Então, quando Ele fala, pois o Senhor se compraz em seu povo, Ele coroa de vitória os humildes. Ele tem até uma coroa para a gente. Qual de nós, meus irmãos, merece alguma coroa vinda do Pai? Dos humildes, Ele dá coroa para os humildes. Quem são os humildes? Aqueles que reconhecem que são dependentes do Senhor. Aqueles que sabem que sem Ele nada podemos fazer. Aqueles que se humilham debaixo da mão poderosa do Senhor. Aqueles que têm a condição de que, mesmo quando erram, se arrependem e falam: Pai, pequei. Pai, errei. Pai, eu não dei ouvidos a Ti, mas eu me arrependo. E eis-me aqui, Senhor, faz tudo de novo. Esses são os humildes. E eu e você precisamos andar nesse caminho de humildade. Porque todos os dias nós pecamos, erramos, somos insubmissos, somos falhos. Quando a gente anda no caminho de humildade, tudo se torna mais fácil. Eu conheço pessoas que falam assim: eu não peço desculpa. Eu não peço desculpas. Não. Eu não peço desculpas. Conheço gente assim, gente. E como assim você não pede desculpas? Como assim? Né? Então, a desculpa e o arrependimento, ele precisa fazer parte de nossas vidas. Porque quando nós somos fracos, é aí que a força do Senhor opera fortemente em nós. Mas se eu sou arrogante, se eu sou orgulhoso, eu estou falando para Deus: eu não preciso de você. E ele continua: regozijem-se nessa glória os fiéis e cantem jubilosos o dia todo e ao deitar. E aí, quando eu li isso, eu pensei: ai, Senhor, eu vou passar o dia todo cantando, né? E o Espírito Santo falou assim comigo: filha, louvor é um comportamento, o louvor é uma ação, é uma atitude, é como você leu anteriormente, é andar, é se mover no Senhor. Você só precisa estar atento. O que você está fazendo é para louvor? É para a honra e glória do Senhor? Se o que você está fazendo é para a honra e louvor e glória do Senhor, você está emitindo um cântico novo para Ele. E se você não está, se corrija. Arrume essa postura e recomece. Porque o Espírito Santo é assim. Ele é o nosso recomeço de todos os dias e de toda hora. Ele está sempre pronto para pegar na nossa mão e recomeçar. Ele é o nosso ensinador, o nosso médico advogado. Ao deitar na cama,
louvar quando você se deita, porque louvar também é descanso. Assim como o louvor é um momento de alegria, mesmo em meio à tristeza e tudo mais, o louvor é um descanso. Porque quando você louva e adora o Senhor, você aquieta quem? A sua alma. E quando a sua alma descansa, todo o seu corpo, suas células, suas juntas, seus ossos respondem a esse descanso. Acho que é em Provérbios que fala que a palavra do Senhor é cura, é bálsamo para o meu umbigo, para a medula. Então, assim, ele fala disso. É real. Né? Ainda que a gente fala, nossa, não é romântico, gente, é real. É real. Quando eu leio a palavra, eu procuro olhar ela de forma mais literal possível. Eu só não olho ela na literalidade quando eu vejo antes daquela palavra a palavra símbolo, como tem lá em Apocalipse, né? Que o anjo fala, o candeeiro é como as 7 igrejas, isso é como, tem uma simbologia, ele mesmo já explica. Mas quando ele fala, eu sou a sua cura, ele é a minha cura. Eu não é interpretativo, é real, é literal. Ele é a minha provisão, é real, é literal. Né? A gente não pode entrar no mundo das ideias. A gente tem que andar no reino do Senhor. E aí ele continua: altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios. Altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios. Em suas mãos a espada de 2 gumes. Qual é a espada de 2 gumes, meu irmão? Né? Que nós conhecemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa espada. A palavra do Senhor é aquela que vem para dividir juntas e medulas. É aquela que faz a divisão. É aquela que mostra o certo e o errado. É aquela que corrige. É aquela que consola. É aquela que nos dá esperança. Esperança. Certeza de que a palavra ela é real, ela é verdadeira e ela se cumpre, independente da minha vontade, graças a Deus. Porque muitas vezes nós não estamos com vontade. Então, altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios, e em suas mãos a espada de 2 gumes, para exercer vindicação entre as nações e castigo sobre os pagãos, para prender seus reis com grilhões e com algemas de fogo seus nobres, e para executar contra eles a sentença escrita. Onde é que essa sentença escrita está? Contra essas nações, contra esses reis, esses nobres. Na palavra do Senhor existem sentenças. Assim como existe uma coroa para os humildes, para os soberbos, lá em Provérbios diz que a ruína, a soberba precede a ruína. Há uma sentença. Lá em Provérbios fala também que aquele que toma fogo em suas mãos queima suas vestes. Ele está falando do adultério, né? Lá em Provérbios também fala qual é a sentença do mentiroso. Lá existe uma sentença de fome, de pobreza, onde ele fala, seja igual à formiga, né? Que sabe o que precisa fazer, que ajunta no inverno e
Então existe uma sentença para aqueles que não se submetem, para aqueles que não são os humildes, os que não obedecem ao Senhor. Porque ser humilde não é andar num carro baratinho, nem vestir roupa simples, nem andar de chinelo. Isso não é humildade. Tem gente que anda assim e não tem nada de humilde. Humildades são aqueles que reconhecem que dependem do Senhor, que precisam do conselho do Espírito Santo, que sabem que o norte de nossas vidas está na palavra dele. Ainda que eu faça por minha conta, mas eu sei que o conselho de Deus, no final, é que vai prevalecer. Porque a última palavra nunca foi minha. A última palavra é dele. Então, ser humilde de coração não tem nada a ver com vestes. Tem a ver com o coração, com a postura, com o entendimento. Aleluia. E aí ele continua: e assim, em esplendor e felicidade, louvá-lo-ão todos os seus devotos. E assim, em esplendor e felicidade, o Senhor aguarda, o Senhor espera que haja felicidade, que haja honraria, que haja dignidade no momento em que nós vamos louvá-lo. Não por religiosidade, não porque alguém mandou, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa gratidão, reconhecendo a bondade, porque não há outro como nosso Pai. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Ele é misericordioso o tempo todo. O tempo todo, meus irmãos. Ele não encolhe a mão dele para nós. Ah, Jesus. O tempo todo Ele está pronto para nos perdoar e nos ajudar a sermos mais merecedores. Então, quando eu leio os Salmos, o Senhor tem falado muito isso comigo, o Espírito Santo. Cada livro da Bíblia, todos os livros da Bíblia são ensinos, são instruções, indiscutível isso. Mas cada um tem um perfil, cada um tem uma abordagem. E os Salmos, ele tem uma abordagem onde ele fala muito do sentimento humano, onde ele fala muito desse caminho de você andar na tristeza, na alegria, na abundância, na falta, na guerra, na derrota, na paz ou não, na enfermidade ou não. Ele sempre fala desses dois lados, e todos os lados que ele apresenta, seja do indivíduo ou seja da assembleia, da igreja, ele dá sempre um conselho: fique com Deus, porque Ele estará com você o tempo todo. Independente da guerra, independente de onde você está e do que você está fazendo, se você reconhecê-lo como Senhor, em todos esses caminhos Ele estará com você. Não é à toa que Davi fugiu durante tantos anos de Saul e escreveu tantos salmos lindos, onde ele fala: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu socorro. Quantos salmos! Ali eram momentos onde ele estava fugindo do maior inimigo dele, e também de alguém que ele amava. E não só ele, mas nós temos muitos salmos aqui de vários homens que em momentos difíceis e em momentos gloriosos souberam louvar o Senhor. Aleluia. Então, de fato, quando eu leio o Salmo, eu estou tratando a minha alma, o meu espírito. Não é à toa
que a palavra fala salmodiando entre vós. Não é à toa, meus irmãos. Salmodiando é trazendo unção de cura entre vós. Essa unção de cura, ela vem através da palavra, através desse louvor, dessa adoração, dessa exaltação de quem é o Senhor em nossas vidas. Eu particularmente, assim, tenho me deliciado. Eu comecei esse estudo dos salmos no ano passado, e são muitos salmos, né? E é muito maravilhoso. Tem sido muito bom para minha alma, né? E eu glorifico ao Espírito Santo que nos conduz nesse lugar onde de fato Ele nos ensina um cântico novo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Página 10. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Qualquer tesouro. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, onde a tua palavra vem nos ensinar, ministrar no nosso coração. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela reunião dos santos. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite. Obrigada, Jesus, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por toda a nossa parentela. Obrigada, Jesus, porque o Senhor já deu ordem para acampar ao redor deles. Obrigada, Jesus, porque a nossa geração é bendita. Obrigada porque os nossos filhos são bênção do Senhor. Obrigada, Jesus, porque as tuas promessas nos alcançam, Senhor. Obrigada porque o teu favor está sobre nós, sobre a nossa casa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela abundância de riquezas sobre nós. Obrigada, Jesus, porque a nossa mesa é farta. Obrigada porque temos recursos, Senhor, e podemos socorrer aqueles que não têm. Obrigada, Jesus, porque somos sal da terra, luz do mundo. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, por esse tempo de adoração, de louvor, onde a sua palavra, Senhor, está no meio de nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada porque o Senhor habita em nós. Obrigada, maravilhoso Consolador, Rei dos Reis, Médico dos médicos, nosso advogado. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor e meu Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, ó Pai Todo-Poderoso. Leva-nos, Senhor, em paz para casa. Que esta semana nós possamos ter um cântico novo em nossos lábios. Que nós possamos testemunhar, Senhor, com a sua espada em nossas mãos. Que possamos ser, Senhor, testemunhas fiéis da sua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque fazemos parte da família celestial. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém.